revista Cruzoé, ela riu as calças, arregou, ficou na dela. Fizeram isso com a Jovem Pan demitiu Paulo Figueiredo, você, demitiu várias pessoas, alguns demitiu, outros simplesmente quiseram sair. Mas o fato é, a Jovem Pan também não aguentou e arregou, o Terça Livre não. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. A vida é verdade. Ai, que paciência. A gente tem uma segunda pauta aqui que eu acho fundamental. A gente vai começar falando sobre ela. Daqui a pouco o Alan dos Santos vai se juntar a nós. E também a gente tem a dica cultural do nosso querido Daniel Bertorelli. Mas vamos lá. A gente está vendo tudo isso acontecer e, ao mesmo tempo, nessa insanidade toda, a Procuradoria-Geral da República, pasmem vocês, defende a abertura de um novo inquérito no Supremo contra o Alan dos Santos. Parece, assim, a gente está falando de tragicômico, de uma piada de mau gosto. Não, é verdade. O Paulo Gustavo Cunha Branco, ele considerou aqueles prints da Juliana Dalpiva, do canal ICL Notícias, como conteúdo falso, divulgado nas redes sociais, e simplesmente está querendo mais um inquérito no âmbito do Supremo Tribunal Federal para o Alan dos Santos, que não tem absolutamente nenhum vínculo sequer, e a gente sabe disso, e todo mundo que está no inquérito das fake news não tem vínculo, um vínculo sequer com o Supremo, não tem foro por prerrogativa de função, não tem absolutamente nada disso. E pasmem vocês, tá? Paulo e Adriles, a justificativa é a mesma dos memes. Abre aspas, atuação coordenada com o fim de deliberadamente difundir informações falsas nas redes sociais. E eu te pergunto, Paulo, o Alan dos Santos, isolado de tudo e de todos nos Estados Unidos, está coordenado com quem? Isso, para mim, é o maior câncer que a gente tem hoje no Brasil. Essa articulação maquiavélica, grotesca, macabra entre PGR, Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal. Paulo. O Alan tá tão coordenado que eu e ele quebramos, eu que sou acho que um dos amigos mais próximos dele, quebramos o pau a respeito desse assunto. Discutimos privadamente do telefone durante um tempão sobre eu dizendo que eu achava que ele não devia divulgar por não ter condições de confirmar o suficiente os prints. De tão coordenado. Coitado, ficou praticamente sozinho. Teve uma outra pessoa que apoiou a ele. E obviamente a internet, quando vê um troço desse, você joga, as pessoas caem com uma certa euforia em cima desse tipo de assunto. Cabia, e eu acho que cabe sim, um processo de injúria, um processo de calúnia, um processo de difamação, né? Dentro normal da primeira instância, como eu posso fazer com você, posso fazer com Adriles, como qualquer um pode fazer com Alan. Agora, quando você joga para o Supremo Tribunal Federal, né, isso mostra o tamanho da dobradinha que existe entre esses jornalistas aí. Ela é do UOL, ICL, não sei o que lá das quantas, entre esses, ela é, na verdade, do Abrage, Jorge Soros, né? A dobradinha que há dessas instituições e do Supremo Tribunal Federal. Essa cumplicidade. Quando que eu, como sou e já fui tantas vezes difamado por tantas pessoas de esquerda, meus advogados conseguiriam virar para o Supremo Tribunal Federal, para a PGR, para falar assim, olha, coloquem esses caras nos inquéritos das fake news. Essa mesma PGR que encontrou indícios, né, que achou que deve haver investigação sobre o Alan dos Santos, numa decisão ridícula, a decisão tem 2 páginas e meia, se eu não me engano, eu li na íntegra quando saiu. Essa mesma PGR foi a PGR que disse, com confissão da menina, com reportagem do Estadão, com tudo mostrando a rede de distribuição de dinheiro da esquerda, disse que não via nenhum indício para investigar o gabinete do amor do Lula.
É a mesma PGR. Então a gente vê que a gente tem, de fato, duas justiças. Uma justiça para as pessoas de direita, para o Alan dos Santos, e a outra justiça para Juliana Dalpiva. Uma justiça para os blogueiros lá da Choquei, e etc, etc, e uma justiça pro Alan dos Santos, pro Paulo Figueiredo, pro Adrilles, pro Marco Antônio, para quem quer que seja. Então é a mesma PGR. É a mesma PGR. Eu quero aproveitar. Bom dia, Alan. Tudo bem com você, meu amigo? Como é que você tá? Bom dia, bem, graças a Deus. Todo mundo tem que desejar vida longa ao Alan dos Santos, que é o cara que aguenta mais porrada em todo o jornalismo do mundo. Aliás, só perde talvez pro cara que foi preso do Wall Street Journal, que foi condenado hoje pelo Putin por espionagem. Eu não sei se vocês viram. Então, Alan, nada tá tão ruim que não possa piorar. Você podia estar na Rússia sendo condenado por a prisão pelo Vladimir Putin. Então, tirando esse cara que tá do Wall Street Journal que tomou na tarraqueta feio hoje, você é o cara mais perseguido. Que Deus te dê fortaleza para você aguentar tudo que você vem passando e, pelo visto, vai continuar passando por um tempo. E, Alan, a gente trouxe aqui essa matéria do PGR que está querendo te colocar em um novo inquérito junto ao Supremo Tribunal Federal por conta daquela matéria, daqueles posts sobre a Juliana Dalpiva. Uhum. E o que me deixa também, eu faço aqui coro ao que o Paulo Figueiredo falou sobre as duas justiças, sobre o duplo padrão, mas o que me deixa mais intrigado é o seguinte, como o PGR, ele já fala que o material é falso, quer dizer, em outros lugares, em outros países do mundo, você tem perícia, você tem uma investigação, você tem acesso às fontes, e até onde eu saiba, existe também fonte jornalística que deve ser preservada, e no caso você tem a sua fonte a respeito desses prints, desses posts, e mesmo assim, quer dizer, me explique como isso pode ser assunto do Supremo Tribunal Federal, Alan. Não tem como, né? E eu quero explicar uma coisa para ficar bem claro, né? Eu levantei o questionamento primeiro, porque me faltam meios. O jornalismo ele se faz de uma maneira muito simples. Você recebe uma informação de uma fonte que ela diz para você, olha, isso aqui é o que eu acredito ser verdadeiro. O jornalista não pode acreditar naquilo. O jornalista tem que duvidar até o último segundo, e é dever do jornalista ele falar com as partes envolvidas. O jornalista é quase um juiz naquele momento. Ele tem que chegar e falar assim, olha, falaram isso aqui de você, eu quero saber qual é a sua opinião. Eu tenho esses meios? Não. Por quê? Não porque eu não estou no Brasil. É porque realmente fecharam a minha empresa. E quando eu vi, isso é um juízo pessoal meu, né, que algumas coisas corroboravam muito mais pela veracidade, algo que eu não tenho certeza, que isso fique claro. Algumas coisas corroboravam muito mais pela veracidade do conteúdo das informações do que o contrário. Eu cheguei e falei assim, olha, vem cá, o que é isso aqui? E a pessoa foi ignorando, e à medida em que foi ignorando, porque a Juliana Dalpiva, ela ficava assim, né, ela fazia a mesma coisa que o antagonista fazia na Lava Jato. Ela dava o apito de cachorro dela, né, sem nem ser apito de cachorro, mas ela dava o apito dela, amanhã, ou depois da manhã, ou daqui a poucos dias, a Polícia Federal ou o Ministério Público vai agir em relação a essa pessoa aqui. E era sempre Bolsonaro e a família dele. E eu percebendo aquele padrão, eu fui vendo o seguinte, peraí, isso aqui tem algo estranho. Aí eu falei assim, você é uma criminosa. Não tanto pelo conteúdo da mensagem que eu vi, mas por tudo que ela já estava fazendo. E aí, ao dizer isso, veio então o desespero, tanto dela, quanto de alguns nomes ali das pessoas envolvidas. E aquilo foi me intrigando. E aí, óbvio, eu sou não só jornalista, mas como também sou analista. Então, na análise, eu cheguei e falei assim, olha, a minha análise é de que o conteúdo aqui é verdadeiro. Se é a Juliana Dalpiva e o jornalista anônimo, eu não sei. Agora, uma coisa é clara, o conteúdo de cercear outros jornalistas a falar do caso do Felipe Martins como algo abjeto, ilegal, inconstitucional, absolutamente criminoso, está ocorrendo. E eu fui levantando cada vez mais esse tópico para que a coisa tivesse a atenção devida. Pois bem, logo após isso, vocês viram tudo o que aconteceu. Ela não quis me processar na instância própria, onde eu tenho foro, e quis me jogar num lugar onde eu não tenho foro.
exatamente para poder calar o que eu estava fazendo. Eu quero fazer uma retrospectiva rápida aqui, linkando isso aos áudios do Bolsonaro, Ramagem, Witzel, etc. É importante lembrar, Marco, Adriles e Paulo, que em janeiro de 2019, o Terça Livre foi defendido pelos seus próprios seguidores na hashtag O Estadão Mentiu, porque havia uma jornalista chamada Constância Rezende, que é do Globo, o pai dela também é jornalista, onde ela dizia que encontrou provas, documentos, etc., que poderiam, então, incriminar Flávio Bolsonaro. Nesse momento, o Terça Livre foi chamado, então, de fake news pela primeira vez, pelo Jornal Nacional, pelo Globo, pelo Estadão, pela Folha de São Paulo, e aí eles deram notoriedade ao Terça Livre em um local onde nunca havíamos chegado antes. E ali começou uma campanha de difamação. A partir daquele momento, abre-se, então, tem um racha ali, né? O racha ocorre mais ou menos ali depois da reforma da Previdência. Abre um racha e, de repente, um grupo de WhatsApp de pessoas que estavam sendo difamadas por aquela matéria, tá? Por essa onda de matérias em relação ao Estadão, Constância Rezende, etc. Uma série de matérias da própria imprensa entra num grupo de WhatsApp de pessoas que queriam procurar advogado para se defender, e dali o Felipe que Morro Brasil escreveu que existia, então, um gabinete do ódio. Então juntou-se Felipe que Morro Brasil, juntou o jornalista Fux, que não é o FUX, que é o ministro do Supremo, é o FUCS, do Estadão, juntou antagonista, juntou Fernando Moura, Danilo Gentili, juntou todo mundo, assim, no MBL, não, essa galera aqui realmente tem um tal do gabinete do ódio, eles têm um gabinete do ódio, e começa então a martelar esse discurso do tal do gabinete do ódio, até que a coisa deságue numa CPMI das fake news. E da CPMI das fake news, ninguém conseguiu provar nada contra mim, durante 5 horas de investigação, dentro do Congresso Nacional. Após isso, as coisas ficam cada vez piores para eles, não para mim. E o que desagou? Desagou que o Alexandre de Moraes, então, pegou todo aquele material da CPMI das fake news, com a ajuda de Joyce Hasselman e todos esses outros nomes que eu acabei de mencionar, faltou só o Frota e alguns, pegou todo esse material de CPMI das fake news, Estadão mentiu, que não sei o que, eles foram pegando tudo isso e jogaram, então, dentro do inquérito, em 2020, um inquérito que havia sido aberto em 2019 para poder perseguir o procurador Diogo. Essa é a origem do inquérito das fake news. Esse padrão de comportamento de levar as coisas para o Supremo, de pessoas que não têm foro, para poder perseguir essas pessoas, destruir jornais. Eles tentaram fazer isso com a revista Cruzoé, ela riu as calças, arregou, ficou na dela. Fizeram isso com a Jovem Pan demitiu Paulo Figueiredo, você, demitiu várias pessoas, alguns demitiu, outros simplesmente quiseram sair. Mas o fato é, a Jovem Pan também não aguentou e arregou, o Terça Livre não. Agora, é importante lembrar que esse padrão de jornalistas amigos do rei, que ficam ao lado do Supremo Tribunal Federal para poder ser não só protegidos judicialmente, mas também para atacar alvos e assim destruir não só o jornalismo, mas o Estado de Direito, é um padrão que virou normal no Brasil. Normalizou-se esse tipo de padrão, e é exatamente isso que está acontecendo. A minha grande preocupação com a PGR falando que dali, a PGR vai lá pedir para Disney, vai pedir para o Mickey. Essa porra não tem nada, sabe? Não tem nem pé nem cabeça, mas esse é o problema. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam
o algoritmo aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, a pessoa já tá acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.